Damos início falando com a Milena, ela tem 36 anos, mandou a sua pergunta pelo YouTube. Estou casada há 9 anos, tenho 2 filhas e estou grávida novamente. Ao longo dos anos, venho notando que meu marido apresenta ejaculação muito rápida. Às vezes, não demora mais que 3 minutos. Ele já foi ao médico especialista neste assunto e outra vez está tomando remédio para este caso. Porém, noto que ainda a ejaculação é muito rápida. Meu marido tem 39 anos. O que devo fazer? Procurar uma psicóloga para investigar este assunto? Desde já agradeço a orientação. Doutor? Milena, 36 anos. O teu marido, 39. Repara, é sintomático isso que você está falando. Parabéns pela tua gravidez. Mas eu penso que o teu marido tem um problema e um problema sério. Agora, dizer que ele foi num médico especialista, aí eu já fico meio preocupado, porque ele está usando remédio. Veja, aquela velha história, tomar remédio não resolve. Você mesma diz que ele está outra vez tomando remédio. Quer dizer, ele já tomou antes e não resolveu. E está insistindo na mesma tecla. Não vai resolver. Se aos 40 anos de idade, 52% dos homens têm algum problema de ereção, não significa que comece exatamente no dia do aniversário de 40 anos de qualquer homem. Hoje mesmo recebi um moço de 40 e poucos anos que a vida toda nunca teve uma ereção plena. Desde jovenzinho começou a ter atividade sexual com 17 anos de idade. E ele nunca teve uma ereção que permitisse uma penetração tranquila e um ato sexual tranquilo. E já foi a inúmeros médicos, já tomou inúmeros remédios. Porque, de novo, a mesma história. Qual é o diagnóstico do teu marido? De repente alguém falou, o problema da ejaculação precoce é psicológico. O homem ejacula precocemente porque tem problemas psicológicos. Isto era até lá pelos anos 80. De lá para cá, sabe-se que a maioria dos homens que têm uma ejaculação precoce, eles têm uma sensibilidade aumentada no pênis. E os remédios, tanto como um uísque, uma dosezinha de cachaça, ou uma vodka, ou um conhaque, vão fazer a mesma coisa. Diminuir um pouquinho essa sensibilidade e o sujeito vai conseguir demorar um pouco mais para ejacular. Você fala em 3 minutos. Que fossem 5 ou 10, é muito pouco. A maioria dos homens ejacula em menos de 3 minutos. Agora, quando a ejaculação é do tipo secundária, ou seja, quando o indivíduo, por algum motivo que normalmente está ligado ao pênis em relação à dureza do pênis, ele vai acelerando a ejaculação, aí é outro papo. Chama-se ejaculação precoce secundária. Secundária é o quê? Algum problema de ereção. No caso do teu marido, você diz que vem notando que apresenta uma ejaculação muito rápida. Repara, como ele era antes, ele demorava mais para ejacular? Precisa saber. Agora, se desde a primeira relação dele, desde a primeira masturbação, ele ejaculava precocemente, então ele tem uma ejaculação precoce do tipo primária, que é aquela que o homem tem desde o início da vida sexual, desde as primeiras masturbações.
É o sujeito que sempre ganha dos outros na masturbação, ele acaba ejaculando primeiro. Essa situação, ela se reveste de uma série de consequências. Consequências estas que vão ao longo dos anos, e você diz que está com ele já faz 9 anos, você o conheceu 1 ou 2 anos antes, 3 do casamento, então veja quanto tempo você está numa condição de reprodutora. Você está tendo filhos apenas. Mas prazer sexual, será que você tem? Bom, pode ter com sexo oral, com manipulação, com um instrumento fálico, que pode ser lá um pênis artificial comprado num sexy shopping, ou alguma coisa do tipo. E aí você terá algum grau de prazer, algum grau de satisfação sexual. Ou então, como a maioria dos casais que tem o marido ejaculador precoce, ele se estimula muito bem e estimula a parceira até levá-la próximo ao orgasmo. E quando ela está prontinha para ter o orgasmo, a parceira fala, penetra. Aí ele, com esses 3 minutos que ele demora para ejacular, aí ele consegue dar uma satisfação para ela, porque ela já está próxima ao orgasmo. Veja, a maioria dos psicólogos não tem uma imersão na parte de sexologia ou sexualidade humana. Aí dificulta-se um pouco a compreensão, até pela própria formação, até pelos próprios livros em que são estudados os assuntos, porque eles dizem que a ejaculação precoce é psicológica. Quando você sabe, como eu disse modernamente, que existem diferenças entre os ejaculadores precoces. Então, o que é que está faltando no teu marido? O que é que está faltando na Milena? Um diagnóstico. Você sabe o que é um diagnóstico? Então precisa de uma série de exames que fazem com que o médico e o paciente acabem descobrindo qual é a causa daquele problema. E uma vez achado o problema, aí sim, as possibilidades de resolver a situação são muito maiores do que ir num médico e depois de 5 minutos sair do consultório com uma receita para comprar um remédio na farmácia que não vai resolver. Parou de tomar o remédio, é igual a dosezinha que eu estava falando de conhaque, ou de vodka, ou de uísque, ou cerveja. Faz o mesmo efeito. Retarda um pouquinho mais a ejaculação, porque diminui um pouquinho a sensibilidade daquele pênis. Agora, tratamento é outra coisa. Especialista é outro indivíduo. Não é aquele que passa uma receita para você comprar um remédio na farmácia. Gente, remédio é para enriquecer o laboratório, o dono da farmácia, o dono, comprador do medicamento. Tem uma série de atravessadores nessa história que enriquecem todos os dias quando alguém vai à farmácia comprar um medicamento qualquer. É claro que esse medicamento que ele deve estar usando deve ser controlado. Então ele precisa sempre estar indo ao médico para renovar a receita e poder dessa forma manter a circulação do dinheiro com as pessoas que sofrem de algum mal como este da ejaculação precoce. Então a minha recomendação exclusiva é a seguinte: procura um profissional que avalie o teu marido sobre 2 óticas. A ótica da ejaculação precoce e da disfunção erétil. Porque às vezes o problema não é o pênis ficar duro, ele fica. Mas logo que começa a haver o ato sexual, o intercurso, a penetração, o pênis começa a afrouxar, começa a perder a dureza. E isto leva o homem a ejacular precocemente.
Então tem que ser esse viés das duas coisas, até porque o teu marido tem idade para tal, não é? Então pode ser que esteja com um processo desse tipo. Então tem que descobrir se é uma ejaculação precoce primária ou se é uma ejaculação precoce secundária. E fazer o tratamento que se fizer necessário para tal. E aí o teu marido pode ficar curado pelo resto da vida e você ter filhos com algum prazer sexual, não é? Não é que eu estou dizendo que você não tenha. Ao contrário, eu disse que existem várias maneiras de você poder ter prazer sexual. Mas com o coito ou pênis-vagina é complicado. Então, incentiva ao teu esposo a procurar essa ajuda, viu, Milena? E qualquer dúvida, nós estamos aqui para te orientar sempre. Participa quando você desejar. Tá bom, Milena? Um grande abraço para você e parabéns pelo futuro herdeiro que está vindo por aí.